boa noite novamente a todos. Todos sejam sempre bem-vindos, tanto encarnados como desencarnados. E para nós nos prepararmos para a palestra de hoje, a gente convida o nosso irmão Renato para fazer a leitura preparatória. Boa noite, então. Do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Travessia. A tua existência na Terra pode ser comparada à arriscada jornada que realizas através de profundo desfiladeiro. Não te lançarás a semelhante mistério sem tomares as devidas precauções. Sabe que, a cada passo, o perigo te espreita, e por este motivo não colocarás os pés onde não te sintas em total segurança. Naturalmente, evitarás seguir na direção em que os que te precederam se acidentaram de maneira fatal. Contarás sempre com a luminosidade solar, por entre as veredas sombrias em que te movas. Mas não deixarás de levar contigo providencial lanterna. Quanto à bagagem e provisões, convém que te municie apenas do que te for estritamente necessário. Terás extrema cautela ao nível do chão, com as descidas escorregadias, redobrando cuidados, porém, nas íngremes escaladas, das quais é possível que te precipites quando esteja quase a concluir a travessia. Agradecemos o nosso irmão Renato pela leitura, nosso professor das quartas, né? E que possamos fechar nossos olhos físicos e assim orarmos ao nosso bondoso e amado Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos mentores da casa, pela bendita oportunidade que nos foi oferecida na noite de hoje, de aqui podermos estar. E assim, Pai amado, amado Mestre, estudarmos mais um pouco dessa divina doutrina que nos foi oferecida. Pai querido, querido Mestre, queridos mentores, como pedintes, pedimos que na noite de hoje possamos ser intuídos, orientados para bem entender e compreender a mensagem. Pedimos também, Pai, em favor dos nossos irmãos encarnados que aqui vieram, buscar, muito provavelmente, o lenitivo para suas dores físicas e morais, que possam receber, na medida do merecimento, tudo aquilo que estão pedindo. E aos nossos queridos irmãos desencarnados, que aqui vieram ou foram trazidos, Pai de infinita bondade, amado Mestre, que possam aqui permanecer até amanhã. Que assim seja. Então, temos a grata satisfação de apresentar um palestrante que está iniciando na carreira de palestras, né, de doutrinárias, nosso irmão Ney, presidente da casa, que seja sempre bem-vindo. Como dizem os palestrantes de fora, a casa é sua. Boa noite, seu Ney, que tenha uma boa palestra. Obrigado, André. Lembrei até, boa noite para todos, né? Nossos amigos que estão nos acompanhando de casa. Quando o André falou do palestrante, eu gosto mais do termo expositor espírita, né? E eu lembro a primeira vez, pessoal, que eu fiz uma exposição. Uma senhora que está aqui sentada lá no fundo, lá por ano 2000, disse assim, o senhor tem que fazer palestra. Nós não temos, assim, nome para convidar, então se prepare para fazer palestra. E o André Luiz diz que quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. E a gente, então, não pode recusar o convite, porque é sinal que a espiritualidade está contando com a nossa
com a nossa honradez de cumprir compromissos existenciais, nem que não é a nossa boa vontade, a nossa honradez de honrar os compromissos que a gente assumiu. Hoje a gente vai conversar a respeito aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas em especial lá do item 9 e o item 10, que é a verdadeira propriedade e o emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos. E é quando entra nesse capítulo, até para esclarecer o pessoal que não lê, não visita o Evangelho, os capítulos do Evangelho, lá numa terça parte ou na metade de cada capítulo, eles são orientações dos espíritos. A parte anterior é o Kardec que montou. Ele traz parábolas de Jesus, do Novo Testamento, e escreve narrativas, dissertações dele. E depois, então, numa certa parte, quando a gente vê que começa a instrução dos espíritos, aí foram os irmãos que da espiritualidade editaram as matérias. E a gente vai conversar, então, a respeito desse capítulo 16, a verdadeira propriedade. E diz lá no item 9, o homem só possui em plena propriedade. Eu gosto muito, quando eu estou estudando o Evangelho, qualquer livro espírita, eu não estudo a frase, eu estudo as palavras. Olha o que o Espírito diz: plena, total, absoluta propriedade. O Espírito, assim, que nós só possuímos como realmente nosso aquilo que vamos levar de volta da nossa visita ao plano da Terra. Verdadeiramente é a verdadeira propriedade. E diz ele, o que nós encontramos quando chegamos aqui e vamos deixar quando formos embora, goza ele enquanto aqui permanece. Será forçado, porém, a abandonar tudo isso. Quantos e quantos espíritos que não foram espíritas, e eu espero que os espíritos espíritas não façam isso, não conseguem abandonar as posses terrenas. E depois vem aqui, ó, lamentar que ninguém me ouve lá em casa. Estão vendendo as minhas terras. O meu carro, meu filho está destruindo. Quantos e quantos? Mas como diz aqui, ó, nós encontramos aqui quando chegamos, né? Porque a minha casa, que eu construí com as minhas mãos, a terra me deu, estava aqui. O tijolo veio do barro, o cimento veio das rochas, o cal veio das rochas, né? A tinta veio da água dos laboratórios que usaram substâncias das rochas. Estava tudo aqui. É tudo do planeta. O meu corpo, nossos corpos físicos. Quem nos deu? O pó da terra, os átomos que as nossas mães absorveram, né? Na alimentação, na respiração. Foi construído o nosso corpo físico. Quem é a verdadeira mãe do nosso corpo? A mãe terra. Do pó viestes, eu digo para ele, ao pó retornarás. Nós temos átomos de dinossauro, talvez eu tenha, vocês tenham. Que os dinossauros se decomporam quimicamente e a Terra absorveu. Tudo é da Terra. Não tem das suas riquezas, diz o Espírito, a posse real, mas simplesmente o usufruto. Nós somos usufrutuários. Né? Nós estamos usufruindo. Mas como estamos usufruindo? Aí o Espírito diz assim, o benfeitor, o que então que ele, o homem, o ser humano possui de seu? E é interessante uma palavra que ele usa aqui. Nada do que é de uso do corpo. Porque todas as coisas da vida material nós usamos, né?
Eu uso meu carro, eu uso minha casa, eu uso minha roupa, eu uso meu dinheiro, meu vencimento mensal. Eu faço um uso. E ele diz: o que é que nós possuímos? Nada que é de uso do corpo. Como eu disse a palavra, uso. E diz ele: o que é que nós possuímos? Tudo que é de uso da alma. E mas o que é uso da alma? O que é posse do espírito? A inteligência, os conhecimentos. Às vezes a gente lamenta, diz assim, mas aquela pessoa se formou em engenharia com 80 anos de idade. Para que se ele não vai exercer? É posse espiritual, é conhecimento. Ele vai exercer lá no plano espiritual, ele vai ter uso aquele aprendizado. Por isso que a gente tem que estar na busca constante do conhecimento. E conhecimento não ocupa espaço. É posse do espírito, não do corpo. É posse da alma. Qualidades morais. O que ele traz e leva consigo, que ninguém lhe pode arrebatar. E diz ainda o Espírito benfeitor, e que tudo isso lhe será de muito mais utilidade lá no outro mundo do que aqui neste. Porque vai ser nosso cartão de visita lá, o nosso passaporte. Quando nós chegar lá na PF, lá na alfândega, que fizestes na terra. E encerra ele assim: depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Visto que do que tiver adquirido em bem, resultará sua posição futura. E nesse mesmo capítulo, o Espírito Lacordaire, no item 14, nos diz assim: há uma coisa que não deveis esquecer nunca. Olha, interessante as palavras. Ó. Não devemos esquecer nunca. Tudo promana de Deus. Tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. A gente já pensou nisso? Tudo é nos dado por empréstimo. E esse instinto que nós temos de posse, ele já provocou grandes revoluções. As guerras dos milênios, até as guerras de hoje, ainda é na busca de posse do poder temporal da Terra. Né? Eu vou te mostrar que o meu país, que é a minha força armada, é mais forte que a tua, então eu vou te invadir e vou te fazer submisso a mim. É a prepotência do homem. Iludido. Então, isso nos mostra que o homem, o ser humano, ainda não aprendeu a possuir. Porque cada conquista de algo na Terra, diz os amigos espirituais, nós devemos usar para a nossa elevação espiritual. Conquistar com aquele bem outros bens. Bens que eu não pego com a mão. Bens que eu nem imagino, mas bens que eu recebo. Chico Xavier estava indo trabalhar, manhã cedo, e perdeu a condução, a jardineira que ele pegava na fazenda que ele trabalhava. A fazenda era uma repartição pública, né? Não era uma fazenda como nós conhecemos no Rio Grande do Sul. E ainda quando ele está indo, atrasado, uma senhora estava no portão e diz a ele: seu Chico, estou aqui desde cedo, eu preciso falar com o senhor. E o Chico pensou: e eu atrasado? Não vou dar assunto para ela. O Emmanuel quase deu uma rasteira e levou ele pela orelha. Chico, para. Ouve a nossa irmã. E ela fez as suas lamentações para o Chico, e o Chico deu as respostas, né? Para acariciar aquela alma aflita. E quando o Chico sai apressado, vira as costas, ela diz assim: seu Chico, Deus lhe abençoe. E Emmanuel diz assim: olhe para trás. Diz Chico que quando aquela mulher disse Deus lhe abençoe,
um jorro de energia amorosa veio na direção dele. Olha o que nós podemos receber usando os bens terrenos. Quando nós ajudamos alguém a comprar um medicamento. Ali no centro a gente encontra as pessoas com uma receita na mão. Às vezes é um medicamento. Um exemplo que eu uso é o Enalapril, R$6. E às vezes a gente nega. Né? Eu uso o Enalapril para pressão, R$6. E às vezes a gente nega. E aquela negação nos deu um prejuízo espiritual, que a pessoa pode até nos amaldiçoar. Pedro e João, às 3h era a hora da prece, no templo de Jerusalém, eles estavam indo ao templo, Jesus já havia sido sacrificado, e havia um mendigo, um paralítico na porta do templo. E aí eles pediram esmola para Pedro. Que expectativa tem quem nos pede esmola? Que nós demos algo material para aquela pessoa. E Pedro disse assim, não tenho ouro nem prata. Quando ele disse ouro nem prata, talvez o paralítico disse, puxa, mais um que não vai me dar nada, né? Mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Isso está em Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas. E tem um detalhe interessante quando nós fazemos a caridade. Pedro disse isto, mas Pedro se agachou, botou o joelho no chão para ajudar o paralítico a se levantar. E o paralítico levantou-se e andou. Quem deu a melhor esmola, a melhor recompensa àquele homem? Os que lhe davam moedas ou Pedro, que deu a sua capacidade, a sua fé? Em nome de Jesus, ele podia curar aquele homem. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. A doutrina espírita, interessante, ela não condena as posses materiais. Esse capítulo vai nos falar bastante das posses materiais, dizendo que a doutrina espírita não condena. Tudo aquilo que eu adquiri, fruto do meu suor, da minha inteligência e dos calos nas minhas mãos, é digno que eu possa usufruir daquilo, porque foi adquirido com honradez. É um bem que eu posso dizer, temporariamente me pertence. Né? Ninguém pode dizer que eu logrei, que eu prejudiquei alguém para possuir esse bem. Esses são os bens que verdadeiramente, temporariamente, nos pertencem na doutrina espírita. Porque diz os espíritos, para viver, nós temos em nossas almas um sentido, temos a necessidade dos bens da terra para viver. Né? Porque, não, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, eu vou virar mendigo. Mas se eu virar mendigo, eu sou um peso para a sociedade. Ninguém nasceu para ser o peso para a sociedade. Se eu tenho saúde para trabalhar, né, para fazer alguma coisa de útil, e diz lá o Livro dos Espíritos, o que é o trabalho? É toda ocupação útil é trabalho. Então, se eu resolver, eu vou virar um peso para a sociedade. Né? A doutrina espírita não condena a riqueza. Ela condena o abuso que a gente faz com as riquezas. Na época da pandemia, vamos entrar aqui na ambição e na ganância, na época da pandemia, houveram vários cientistas esparramados pelo mundo que se lançaram por ambição, por ganância, por orgulho, na descoberta da vacina, não é? E teve um laboratório que divulgou para o mundo, nós venderemos a vacina pelo preço de custo. Teve um outro laboratório cujas ações subiram de forma absurda quando ele estava a ponto de culminar com a descoberta, com a montagem da vacina, porque ele ia vender por custos altíssimos.
Inclusive o governo brasileiro na época, não estou aqui defendendo político, o meu político de estimação é Jesus, o administrador da terra, né? Não vamos pegar essas mixarias aí, né? E o governo brasileiro disse, por que o governo brasileiro não compra dessa vacina? Porque era um preço absurdo. Vamos esperar aquele que vai vender a preço de custo. Olhem a diferença dos bens terrenos. A diferença do uso dos dons espirituais, porque os cientistas ele usa a inteligência dele. E ainda tem mais uma curiosidade, quem está atrás de um cientista? Eles. Mas esse cara ele quer enriquecer. Ele vai enriquecer, o problema é dele. Mas a humanidade vai ser beneficiada, nós temos que olhar a humanidade. A espiritualidade olha o benefício coletivo. Ele está se endividando, mas há um benefício coletivo. Se eu não tenho outro, ele tem conhecimento, ele tem ânsia, né? Ele tem os instrumentos todos. Aonde é que eu vou inspirar quem, né? O pedreiro, o engenheiro, mas é para descobrir uma vacina ou descobrir a cura do câncer. A espiritualidade vê o bem coletivo. E detalhe, aquilo fica na humanidade. Ele desencarna, mas aquilo fica. Nós vemos, não usamos a penicilina, né? Onde anda aquele que descobriu a penicilina? Por uma ação da espiritualidade. Numa amostra guardada num armário, que mofou e foi descoberta a penicilina. Por ação do plano espiritual. Então, a ambição, ela, num certo ponto, ela é positiva. Nós não temos ambições particulares? Eu tenho uma ambição, eu gostaria de fazer psicologia antes de morrer. Nós não temos as nossas ambições, mas que elas sejam positivas, construtivas. Porque a ambição excessiva, ela enlouquece o ambicioso. Ele fica ensanquecido pela sua busca. E algumas buscas daquele espírito extremamente ambicioso são miragens. São utopias, ele não vai conquistar nunca. Como se eu tivesse a ambição de querer ter um avião. Não vou ter nunca um avião. E se me derem um avião, vou dizer, para que eu quero isso? Chico Xavier estava chegando na casinha dele, quando ele chega tinha um caminhão cegonha, esses que transportam carros. Na época em que o Volkswagen era o Tchan, tinha um Fusca 0 quilômetro da fábrica. E o motorista diz a ele, o senhor sabe onde mora o seu Chico Xavier? Ele disse, eu sei, sou eu. Por quê? Esse carro eu trouxe de São Paulo, mandaram me entregar porque é seu. Nisto passa o dono do armazém. Seu Chico, de quem é esse carro, seu Chico? Ele olhou para o dono do armazém e disse assim, é seu? Mas como é seu? Me deram, mas eu não quero isso aí. Não preciso e não quero. Leva para ti. Como eu vou lhe pagar? Em cestas básicas. E o dono do armazém ganhou um Fusca 0 quilômetro. E o Chico, talvez, até morrer, estava recebendo cestas básicas. Esse foi o cristão exemplo na Terra. Aqui, e nós temos a vantagem dessa encarnação, que nós somos contemporâneos do Chico Xavier. Né? Nós vivemos na Terra no período que viveu esse homem, esse cristão. O ambicioso que quer, né? Que nem aquele desenho que tinha que um personagem só queria medalha, medalha, medalha. Como é que ele volta para o plano espiritual? Né? Como é que volta para o plano espiritual com as mãos vazias? Né? E chega um ponto que a gente conquista aquilo tudo, tá, e agora o que eu faço com isso? Como se fosse usado, você vai morar numa ilha remota lá no Pacífico até tu morrer, e quando tu morrer nós nem queremos saber que tu morreu, e lá tem um pote de ouro te esperando. Aí eu vou, eu quero. Chego lá, achei o pote de ouro. Para quê? Não vou comer ouro. Não posso adquirir nada com aquilo. Só eu naquela ilha. E essas vezes são nossas buscas. A avareza também fala. Lucas nos diz
Tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, seja qual for a abundância que um homem se encontre, diz Lucas. Sua vida não depende dos bens que ele possua. Quantas vidas nós temos? Não somos gatos, nós temos uma. Deus nos criou e nos deu uma vida como seres imortais. Como espíritos, nós temos uma vida. Ela não sofre interrupção. Aqui na Terra, é um intervalo de lá do plano espiritual para vir com um percurso na Terra, com um objetivo. Né? Aprende lá, recebe conselho, orientação, vem botar em prática aqui. Voltasse de mãos vazias, mas eu te dei a riqueza, te lembra? O que tu fizesse da riqueza? Na outra existência, eu sofri um golpe de algumas dezenas de milhares de reais em janeiro. E pensei sempre no Chico. E sabe o que eu penso? Que numa próxima volta à minha terra, talvez essa pessoa vai me pedir esmola numa rua. E ela vai me pedir esmola. E esses que estão nesta condição de miseráveis na terra. Será que eles foram sempre miseráveis? E eu quero ser o miserável do amanhã? Não, né? Não queremos. Então que a gente faça bom uso com espíritos do que nós possuímos. Porque diz os amigos espirituais, o que acontece? Aquele que acumula tesouros para si próprio, egoísta, né? Não é rico diante de Deus. E tem um ditado que diz, né? Os homens perdem a saúde para ganhar dinheiro. E depois gastam o dinheiro para conquistar a saúde de volta. Faltou o que? Equilíbrio. Então, o Espiritismo, como eu disse, ele não condena a riqueza. E também não faz apologia à miséria e à pobreza, mas aconselha o desprendimento dos bens materiais. Não é, o abandono. Né? Essa aqui é minha casa, mas eu não posso me apegar a ela. Eu vou deixar ela virar tapera? Né? Não, eu tenho que ser bom zelador. Eu tenho que zelar por aquilo. Quando nós zelamos por aquilo que Deus nos dá, a quem muito se deu, mais será dado. A quem pouco se deu, até o pouco que se deu será retirado. E a espiritualidade tem instrumentos para operacionalizar tudo isso. E aí ficam umas perguntas, né? Nós, hoje, somos fiéis ou infiéis depositários do que Deus nos deu? Uma coisa maravilhosa que nos foi dado. Como eu brinquei ali no início, né? Quando eu nasci, eu não tinha dente, eu não tinha cabelo, estava sujo, todo mundo dizia que bonitinho. O nosso corpo, o empréstimo que a Mãe Terra nos deu com a bondade de Deus. O que estamos fazendo dele? O que nós estamos fazendo do nosso corpo físico? Estou trabalhando para levar ele até a exaustão e ele vai cair daqui a pouco ali adiante e eu sou um suicida? Porque eu encurtei a minha existência pelos meus excessos de trabalho. Eu deveria viver 80 anos, posso viver 70, 60. A fortuna que nos é dado como fiéis depositários, a riqueza, a autoridade. E nós vamos ter que prestar conta disso. A nossa saúde física, quanto a gente já recebeu de saúde física sem perceber? Nas noites de sono. Quantas doenças nós deveríamos ter e não tivemos? Né? Porque os amigos espirituais não vão ajudar ele, para ele não ter isso, porque ele está na luta. Está na luta. Ele não está na ociosidade e na preguiça.
A gente nem sabe. Talvez lá vamos saber depois. E o tempo? O que a gente está fazendo do nosso tempo? Que uso a gente está fazendo do tempo? O tempo é uma estrada e nós caminhamos nesta estrada. Cada um tem a sua estrada. A minha intuição me diz que a minha estrada tem a longitude de 80 anos de terra. Aí, como diz o Divaldo, eu já faço conta que só faltam 10. Né? O Divaldo diz que quando tinha 30 já fazia conta, ali foi aos 90 e alguns. Né? Foi a esta idade recebendo acréscimos de vida para cumprir objetivos. Porque se ele não estivesse na estrada do Cristo, nas pegadas de Jesus, ele já tinha desencarnado algumas décadas. E ele nos contava isso nas palestras. Diz lá Cordelli, nesse capítulo 16, no item 14, não seja depositário infiel, utilizando unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes. Olha que interessante que ele vai nos dizer. Como eu digo, eu gosto de estudar as palavras que estão nas frases. Nós recebemos não por doação. Quando eu dou alguma coisa, eu transfiro a propriedade até juridicamente para a pessoa. E ele diz, não recebemos por doação, mas simplesmente como empréstimo. E olha como ele fecha essa frase. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. A gente empresta uma ferramenta para um amigo, para um vizinho. Se ele devolver estragada, quando ele vier pedir de novo, o que a gente vai dizer? Não tem. Nós vamos ser obrigados a mentir. Né? Mas nós não vamos emprestar de novo. Eu não vou tomar prejuízo novamente. Então, se não sabeis devolver, não tens o direito de pedir. E o que nós pedimos nas nossas preces de noite, de manhã, de dia, de qualquer hora? Também, o que a gente está pedindo? Nada deveríamos pedir, nós deveríamos agradecer. Quase nada, né? Fénelon diz assim, o espírito Fénelon, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, olha a gravidade da advertência desse espírito, contas severas lhe serão pedidas. Contas severas, diz ele, do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Mas ele fecha, eu acho muito bonito, porque lembram aquela passagem do Evangelho que diz, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus, no reino de Deus? Pois sabem que existe rico camelo? Existem os ricos camelo, que passam no buraco da agulha. Só que isso não dá mídia. A gente leu, até conversamos no grupo de WhatsApp, no grupo de estudo da casa, de um ex-ministro da Aeronáutica, da Agricultura, do governo Collor. Ele doou agora, acho que em 2005, R$1 milhão de reais em espécie um hospital do interior de São Paulo. Em espécie. Transferência bancária. Esse médico veterinário. Diz assim o Fénelon, a vós ricos, que empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a descedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência, fruireis os inefáveis gozos da alma, satisfação íntima. E em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração vazio. E continua Fénelon, o espírito, vossos nomes serão benditos na terra. E quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos, bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor.
E quando nós retornarmos, né, à pátria espiritual, e o espírito pascal, ele nos lembra que essa viagem é obrigatória. Todo mundo está com a passagem comprada, né? Ele coloca assim lá no item 9. O que sucede ao homem na sua chegada ao mundo dos espíritos depende dos seus haveres, o lugar para onde vá. Lembra que ele inicia essa passagem do capítulo 9 falando na palavra uso. Uso. Que nós não possuímos nada do que é de uso na terra. Pascal abre a leitura. Nós possuímos verdadeiramente o que é de uso da alma. E nessa segunda metade do item 9 do capítulo 16, que o Espírito Pascal ditou, ele bota assim: na sua chegada ao mundo espiritual, depende dos seus haveres, dos seus pertences, o lugar para onde vá. Não será, todavia, com ouro que ele pagará esse lugar, diz Pascal. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? O que eu vou levar comigo se eu desencarnar essa noite? O que eu tenho na minha consciência? Eu sei que quando eu cheguei, ela estava cheia de lodo, né? E um lodo já endurecido, né? Pelo sol das existências. E a gente vai tirando o lodo. E a gente tem que botar alguma coisa no lugar, né? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. E ele continua sobre esse aspecto: pode o operário ser mais rico que o príncipe. Aí vocês lembram daquela parábola do Evangelho do Lázaro, o mendigo, que se alimentava dos restos da casa dos ricos? Lázaro vivia ali. E Lázaro morre, desencarna. Um dos ricos posteriormente desencarna, e está lá a narrativa. Quando ele chega, ele vê Lázaro nos braços de Abraão. Que é isso? O cara era mendigo. E Abraão diz ao rico: Lázaro lá já passou todos os sofrimentos que ele tinha que passar. Bem-aventurados os que sofrem. Aonde estão as bem-aventuranças que Jesus promete? No retorno ao mundo espiritual, né? E Abraão diz ao rico: entre tu e Lázaro há um abismo intransponível. É necessário renascer. Nunca esqueci, há muitas décadas atrás, aqui na casa, numa reunião mediúnica que eu dirigia, um irmão se comunicou, frustrado, irritado. Por que ele estava frustrado? Disse ele, e eu estava esclarecendo: o senhor sabe que eu não encontrei aqui o lugar do céu que eu comprei na terra quando lá estava. Comprou com dinheiro um lugar no céu. E aí a gente explicou para ele. E ele citou o credo religioso, quase o nome da liderança, né? Deve estar, se ele não viesse aqui, talvez estivesse até hoje obsediando esse pobre irmão, né? E nós explicamos para ele. E como é que ele fica? Cada um com as suas obras, né? E diz aqui Pascal: pode o operário ser mais rico que o príncipe? E vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, se conquista por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares de primeira categoria.
onde te esperam todas as venturas, as bem-aventuranças que Jesus prometeu. És pobre delas? Vai para uma das últimas, onde será tratado de acordo com os teus haveres. Nós temos bens que nós não damos importância para conquistar. E são bens inalienáveis. São bens preciosos. Quando nós temos aqui na Terra, nós continuamos a ser espíritos. O espírito não morreu. Né? Eu não deixei de ser espírito. Nós vivemos aqui na Terra a vida espiritual e a vida material. E eu vivo a vida espiritual. Porque se eu sou espírito e continuo vivo, eu estou vivendo a vida junto com outros espíritos. E de noite, durante o meu sono físico, com a permissão, eu invado literalmente o mundo espiritual de volta. Sou conduzido, conviver com amigos, né? Com o meu anjo, conversar com o meu anjo guardião, ele me puxar as orelhas. Às vezes é obrigado até a me dar quase de rebente para mim tomar jeito. Ó, eu estou vivendo a vida como espírito, esteja encarnado ou desencarnado. Então nós temos que viver a vida material, cumprir nossos compromissos da vida material, prover aquilo que necessitamos para viver com dignidade. Mas também buscar o alimento espiritual que a gente está aqui buscando. E o melhor alimento espiritual é o conhecimento. Porque Jesus já nos disse, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Vai me libertar das doenças. Quando alguém me adverte, não fuma, não fuma, não fuma, e eu não fumar, eu estou evitando um problema, uma doença. Não bebe, né? Ou não faz isso, não faz aquele outro. Não trabalha até a exaustão. Ah, mas eu preciso trabalhar. Eu já tenho uma casa e quero outra. Para que tu quer? Né? Aí tu tem 10 casas e na tua vila tem 10 miseráveis embaixo de uma barraca. E tu tem 10 casas. Né? Aquelas pessoas que gastam um bom dinheiro para subir a serra para ver o frio. Eu já fiz isso. Não estou criticando quem faz. E se pudesse, fazia. Né? As pessoas gastam dinheiro para ir na serra ver a neve. E quantos cobertores elas deixaram na cidade delas para ser doado àqueles que estão em situação de rua? Aí eu vou de consciência em paz. Né? Aí eu vou lá, gasto 2, 3, 4, 5 mil reais para ver a neve. E como é que eu vou olhar para trás? Como é que eu vou olhar para baixo? Olha o que eu estou fazendo dos bens terrenos. Estou usando como egoísta para atender meus anseios, minhas vontades. Podemos fazer isso, mas vamos olhar para o lado, olhar para baixo. Né? É incrível essa sociedade humana. Enquanto uns lá estão matando, tem outros ali, ó, no hospital universitário, salvando. O mesmo homem. Jesus esteve entre nós. Quais são as propriedades que Jesus teve quando esteve entre nós? Nós já vimos falar do endereço da casa dele? Alguém sabe o número da roupa que ele usava? O número do calçado? Mas sabemos que ele possuiu uma cruz, a cruz de Jesus. A única posse do Cristo na terra. Aquela cruz foi exclusiva para ele. Era a posse dele. A única coisa que ele possuiu na terra. No Livro dos Espíritos, na pergunta 999, o Kardec pergunta para a nossa felicidade relativa aqui na Terra. Porque o Chico dizia que ele não podia ser feliz enquanto um irmão dele, em humanidade, passasse fome. Enquanto um irmão dele gemesse de frio. Ele jamais seria feliz na Terra. Então os Espíritos dizem que aqui a felicidade é relativa. Ela é transitória. Talvez não seja nem felicidade, são alegrias. Porque aquele que pode dizer que é feliz,
Pode estar no processo, na caminhada dele, programado um câncer, onde ele vai sofrer, vai chorar muito, né? Quando a gente era criança, a gente dizia, eu quero ser o fulano, né? Quem de nós não pensou isso? Via a moça cantando na TV, né, gurias? Eu quero ser a fulano. A gente via os cantores, eu quero ser o fulano. O fulano é rico, poderoso. Alguém queria ser o Leandro, irmão do Leonardo, que teve um câncer, gastou uma fortuna incalculável e desencarnou por ele. Ninguém sabe o amanhã de cada um de nós. O que é a felicidade relativa? Uma medida comum a todos os encarnados, perguntou Kardec. E os benfeitores disseram, para a vida material, a posse do necessário. Então, acho que nós todos aqui somos felizes. Temos roupa, teto, né? Se pagamos aluguel, temos um trabalho que permite que a gente pague o aluguel, então, temporariamente, o teto é nosso, né? Nos alimentamos, talvez compramos nossas medicações. Então, os espíritos dizem, a posse do necessário para a vida material. E para a vida moral, a vida do espírito que todos somos, a consciência em paz, pura, e a fé no futuro. Quando eu passar pela porta do túmulo, será que eu tenho medo de que tenha alguém lá me apontando o dedo? Não precisa ter alguém, talvez vá ter. Mas a minha consciência vai me apontar tudo que é dedo. Tu foi lá fazer e não fizeste, tu foi lá fazer e não fizeste, tu foi lá fazer e não fizeste. E o que fizeste, fizeste meia boca. Fizeste por orgulho. Fizeste por ambição. Né? E isso não é a doutrina espírita que nos ensina, pessoal. Kardec pegou o que estava esparramado de ensinamentos filosóficos pelo mundo e codificou. Olha o que diz o Antigo Testamento, lá em Provérbios 15, 16. É melhor ter pouco e temer o Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso. Provérbios 16, 8, Antigo Testamento. É muito melhor poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. É o que a doutrina espírita nos diz. Nós somos dignos de possuir as posses terrenas, quando foi conquistado honestamente. Mas evitar de que o uso seja egoísta. Né? Não toca aí que isso é meu. Quando tu morrer, não vai mais ser teu. Né? Tem certas pessoas, não tanto hoje, mas há algumas décadas, cuidavam mais do carro do que da própria família. Né? Eu conheci uma pessoa, quando estava chovendo, ela não saía com o carro para a chuva, ela saía ela de guarda-chuva. E eu tive o benefício de comprar um dos carros dessa pessoa. O carro morava na sala da casa dele. Eu já não, eu judiei do carro. Né? Provérbios 28, 6. É melhor o pobre, olha que interessante, que se mantém íntegro, do que o indivíduo de atitudes perversas, mesmo que rico. O pobre tem a consciência tranquila. Ele vai encarar a consciência dele lá do outro lado. Eclesiastes 4, 6. Muito mais vale conquistar um punhado com paz e tranquilidade do que 2 punhados em desatino correndo atrás do vento. Isso é Antigo Testamento. Para nós encerrar, pessoal, mais uma reflexão. Se eu morrer amanhã, botem isso na cabeça de vocês, não desejo para ninguém. Vida longa para todos. O que meus familiares e meus amigos vão dizer quem eu era? Sempre tem alguém que nos conhece verdadeiramente, né? A avaliação desses indivíduos, se feita com sinceridade, é isso que eu vou levar comigo. Porque às vezes eu não estou me avaliando. Então, aquelas pessoas que vivem ao meu redor me avaliam. Né?
O Chico Xavier dizia, eu gosto muito de estudar a vida do homem Chico Xavier, pessoal, que nós conhecemos bastante o médium. E esse homem dizia que nós devemos dar muita importância à crítica de um inimigo, porque ele já é nosso inimigo, ele não tem interesse nenhum de nos bajular, porque os amigos, às vezes, nos bajulam, então não fazem uma crítica verdadeira, áspera. E os inimigos não. Então o Chico dizia que a gente deve dar muita atenção à crítica do inimigo. Ele já é nosso inimigo, ele não tem interesse. Então pode ser que seja aquilo de verdade. O que eu vou levar comigo, cada um de nós vai levar? As nossas obras, as nossas conquistas. Nós viemos aqui para transformar, vencer o homem velho das existências passadas e retornar para o mundo espiritual. A nossa vida não é fácil aqui na Terra. Ninguém aqui está com vida fácil. Por que aqui não é fácil? Porque aqui é um planeta de prova e expiação. A regeneração está lá, vai amanhecer. Nós estamos na noite ainda da transição. Né? Hoje foi um dia horrível aqui, úmido e tal. Amanhã vai ser melhor. Mas o amanhã não chegou ainda. Nós temos essa noite ainda de transição. A Terra é mundo de prova e expiações. Por isso que tem sofrimento, tem dor, tem aflição. Então, nós estamos aqui lavando e enxaguando o nosso espírito, para retornar com o nosso corpo espiritual com menos manchas, com menos sujeira. Né? O nosso corpo espiritual, o corpo que envolve o espírito, é a nossa identidade. Porque quando nós voltarmos, ou quando nós nos desdobramos do corpo à noite, se eu cometer um homicídio e a justiça dos homens não descobriu, eles sabem. Porque o homicídio deixa uma marca característica no corpo espiritual. E basta eu me desdobrar em espírito à noite durante o sono, os espíritos que têm essa capacidade vão dizer, ele mente, ele não é inocente. Está lá no livro O Mundo que eu encontrei. A história de um presidiário. E eles aguardaram, vamos aguardar, deixa ele dormir de noite. Quando ele se desdobra de noite, na cela da penitenciária, ele tinha a marca característica do homicídio que ele tinha praticado. E lá ele jurava para os companheiros do presídio que ele era inocente. Então nós estamos aqui lavando. Né? A roupa na máquina de lavar, será que a roupa não sofre? Nós estamos aqui na máquina de lavar, pessoal. Se não lavar na primeira, tem que voltar e lavar na segunda. Mas nós temos que nos limpar do passado pecaminoso. Disse Jesus, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o que somos, nós levamos. O que temos, nós deixamos. Muito obrigado por terem vindo à Casa Espírita. Que possam levar da minha fala ao menos uma palavra, não esqueça a palavra usar. Usar. Eu gostei muito dessa palavra, usar. Eu pensei em fazer uma doutrinária só em cima dessa palavra, usar. E o nosso perispírito, nós usamos como espíritos. Né? E ele é a minha identidade, não é, André? Ele é a minha identidade. Os espíritos estão me olhando aqui, estão me vendo. Mas aqui, baixinho, mentiroso. Estão dizendo, não, ele está sendo sincero. Desta vez. Então, obrigado, pessoal, por nós estar aqui junto, né? E vamos dar continuidade. Então, convidamos a tarefa do seu Ney não terminou ainda, na noite de hoje. Né? Convidamos o seu Ney para fazer a prece e, juntamente com a prece, vai ser o passe. Então, vamos fazer uma prece. Eu vou pedir por mim, intimamente, né, no silêncio da minha alma. Se tudo der certo, eu devo baixar para o hospital segunda-feira de madrugada, amanhã cedo, e fazer uma cirurgia na quarta-feira, e vocês não me verão aqui por aproximadamente 30 dias. Fisicamente, né? Mas eu virei aqui, em desdobramento. Aqui é minha casa. E aqui é a casa do Senhor.
que nossos lares sejam também a casa do Senhor. Pois o planeta Terra é a casa do Senhor. Ele é o nosso governador. Ele é o nosso Senhor individualmente. Ele que administra nossas vidas. E a Ele nós teremos que prestar contas. Mas que seja o nosso corpo físico a casa do Senhor. E nos livremos com boa vontade, com ânimo, dos maus pensamentos. Substituí-los por pensamentos de fraternidade, de luz, de paz, de amorosidade. Se for muito difícil, cante. Assim fizeram os primeiros cristãos no momento que antecedia de serem devorados pelas feras no circo de Roma. E enquanto cantavam, seus espíritos eram retirados dos corpos. E muitos não sentiram nem a primeira dentada das feras. Cantemos hinos de louvor ao Senhor. E assim vamos nos habituando a construir uma egrégora positiva ao nosso redor. E vamos contaminando positivamente o lar. Que não seja a nossa casa, que seja o nosso lar. Que ali habite uma família de seres que não se entendem, isso é previsível, mas que se aturam, que se acolhem, que se amparam, pois estamos na Terra, neste reencontro de almas, mas todos estamos na Terra a caminho da redenção. Jesus amigo, Maria, que fosses recebida pelo Cristo nos teus últimos momentos entre nós, e Ele te disse: vem comigo, Mãe de toda a humanidade. Mãe amorosa, despejai sobre todos os aqui presentes, e que possamos encaminhar para aqueles que aqui estão ausentes, ou fogem destas verdades, destas luzes, encaminhemos para eles. Jesus já nos disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, que esse jorro de energia positiva que estamos recebendo, encaminhamos para os hospitais, para o presídio, a penitenciária, os orfanatos, os asilos, as casas de repouso, o albergue, as casas de passagem, aos nossos irmãos que estão estendendo, às vezes, um simples papelão na calçada. Jesus está ali com eles, e que eles nunca esqueçam disto. Ele, quando esteve entre nós, resgatou aqueles que hoje nós viramos o rosto, alguns que até em tempos idos amaldiçoávamos, outros que ainda hoje, talvez, nas nossas fraquezas evitamos. E Ele veio para estes, e veio para nós, porque somos almas em tratamento espiritual na Terra.
Abençoa assim, Senhor, o nosso retorno para os nossos lares. Abençoa nosso local de trabalho. E onde estivermos, pelos pensamentos de luz e de paz e amorosidade, estejamos irradiando essas energias curadoras que podem ser transmitidas pelo abraço, pela palavra, pelo olhar, pelo aperto de mão. E assim seja, Senhor.